Vamos conversar um pouquinho sobre imperfeição? Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se é a sua primeira vez, também seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já se inscreva, venha fazer parte dessa família. E hoje o vídeo é um pouquinho diferente, tá? Hoje nós vamos conversar sobre imperfeição, sobre um tema. Essa manhã eu fiz ali um período de jejum durante a manhã. Foi um dia normal de trabalho, é dia de semana, eu fui trabalhar, mas fiquei orando em espírito e meditando e ouvindo alguns vídeos, inclusive vídeos da Giovana, eu esqueci o sobrenome dela, mas eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, e ela é, assim, uma influenciadora, uma mulher muito usada por Deus, os vídeos dela são maravilhosos. Eu conheci há pouco tempo o canal, então gosto bastante e ouvindo algumas coisas e pensando, pedindo para o Senhor, sabe, sobre o que eu poderia gravar no dia de hoje. Eu poderia fazer uma lista de livros, eu poderia já falar dos livros que eu quero ler no mês que vem, porque sim, esse canal ainda fala sobre livros, mas também fala de outras coisas, né? Também fala de rotina com os vlogs do final de semana, também fala sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre fé, sobre constância, sobre construir constância, que é algo que eu estou lutando na minha vida com a ajuda de Jesus, porque não é fácil. Então eu comecei a pensar no que eu poderia falar e pedindo pro Senhor, e nada assim me vinha muito na cabeça. E daí quando eu tava voltando pra casa, tava passando o programa da rádio, de uma rádio evangélica aqui da cidade, e começou a tocar um hino que falava sobre imperfeição, da Canção em Louvor, com parceria com mais uma cantora, eu não lembro quem é, mas eu também vou deixar o link dessa música aqui embaixo se eu encontrar. Eu não lembro de ter ouvido antes ela, mas começou a falar sobre imperfeição e aquele tema tocou no meu coração, sabe? Aquela música tocou no meu coração e eu lembrei de um versículo que eu li durante a manhã que falava sobre o Senhor terminar a boa obra em nós, e vi que na verdade o Espírito Santo já estava me levando durante toda aquela manhã para esse tema e talvez eu só não tivesse me dado conta disso. Então por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre imperfeição. Todos nós somos seres humanos, certo? Certo, não estou falando aí com nenhum anjo do céu do outro lado do vídeo, ou com algum extraterrestre, acho que não. Então assim, todos somos seres humanos, portanto, todos somos falhos, por mais que a gente tente não ser, né? Como Paulo já dizia, assim, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal tá ali, sempre batendo na porta, querendo entrar, querendo tomar conta da nossa vida. O velho eu, né, que a gente costuma dizer, tá sempre ali tentando de novo, de novo, de novo. E nós somos imperfeitos, nós já erramos muito, erramos no presente e infelizmente, enquanto Jesus não voltar, enquanto nós não estivermos no céu, nós não seremos 100% santos e perfeitos e nós erraremos, por mais que a gente não queira isso. E até assistindo o vídeo da Giovana, ela falava sobre pecado, que o pecado é quando a gente erra sabendo que aquilo é errado, sabe? A gente sabe que é errado, a gente sabe que não é legal, mas ainda assim a nossa carne é mais forte e a gente peca, e a gente erra. Cada um em uma área distinta, cada pessoa tem ali o seu ponto fraco, o seu problema, o lugar em que o inimigo vai te atacar. Cada pessoa é diferente, eu tenho os meus. Eu tenho as minhas batalhas, as minhas lutas internas, você tem as suas, sabe? Mas cada um de nós luta dia a dia, tentando buscar a perfeição, mas ainda assim sendo seres imperfeitos. E isso todos nós sabemos que nós somos imperfeitos. O problema é que às vezes a gente se apega a essa imperfeição. Muitas das vezes a gente fica pensando, poxa, errei, falhei, eu erro mesmo sempre. Eu falho mesmo sempre. Eu nunca consigo seguir no propósito, no que eu quero. E isso eu tô falando tanto da nossa vida espiritual, quanto da nossa vida, entre muitas aspas, secular, né? Porque às vezes a gente divide
a nossa vida espiritual e a vida secular, e na verdade Deus, ele habita em todas as áreas da nossa vida, e ele quer habitar em todas as áreas da nossa vida. A gente é que acaba fazendo essa divisão, né? Mas para vocês entenderem, assim, fazer esse quadro, assim, para vocês entenderem, às vezes até nos nossos estudos, sabe? Na nossa rotina, no se alimentar de uma forma saudável, no fazer exercício físico, coisa que a gente sabe que precisa e que é bom, e que a gente adia e diz, eu não consigo mesmo. Isso não é pra mim. Não dá. E eu tô falando isso porque eu já falei isso muitas vezes, tá? O que eu tô falando pra vocês, eu tô falando pra mim. O Espírito Santo tem trabalhado em mim, porque quantas vezes a gente falha nas mesmas coisas, seja secular ou seja espiritual, e a gente pensa que não vai mais dar. Não dá mais. Pra mim, eu sou assim mesmo, eu não consigo mesmo, Deus já deve até ter desistido de mim. E aí que o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas vidas, ele entra assim, fortemente. Ele entra fortemente para que a gente acredite que a gente não tem mais jeito. Que a gente acredite que não vai mais conseguir. Que a gente é assim. A gente nasceu assim, vai morrer assim. Como já dizia uma música, né? Eu nasci assim, morrer assim, é isso. Só que não é. Deus nos chama à perfeição. Deus nos chama a crescer e melhorar cada vez mais na presença dele. E ele é o Deus que começou a boa obra em nós. E ele não vai deixar essa obra acabada. Mesmo que a gente continue errando, mesmo que a gente continue falhando, mesmo que a gente não seja constante, a gente tem que lembrar de voltar para o Senhor. De voltar para o Senhor com o coração verdadeiramente arrependido, de dizer, olha, Senhor, errei de novo, falhei de novo. Seja na área que for, de novo, seja na área secular, de novo, entre muitas aspas, eu só quero que vocês entendam essa divisão que eu tô fazendo, mas não é sobre divisão, né? É sobre o Senhor estar em todas as áreas da nossa vida, mas seja não conseguir de novo manter a constância em algo, ou seja, pequei, Senhor. Seja sincero com o Senhor, sabe? Ele sabe, ele vê. A gente às vezes acha que Deus não vê, que é muito bonito a gente falar que o Senhor, ele é onipotente, que ele é onipresente, que ele é onisciente, mas na nossa vida, às vezes, a gente simplesmente ignora isso. A gente erra e a gente se esconde, como Adão fez, como Adão e Eva fizeram. Eles erraram, eles comeram fruto que não era para comer, eles desobedeceram, eles sentiram vergonha, mas eles se esconderam, como se o Senhor já não soubesse o que eles tinham feito. E o Senhor não quer se esconder da gente, nem que a gente se esconda dele, ele tá ali. Ele tá ali esperando que a gente vá lá e diga, Senhor, errei, falhei, me perdoa. Se arrepender de coração, sabe? Me perdoa, eu preciso de ti, eu sou imperfeito, mas eu quero a tua presença na minha vida, me aperfeiçoando até o dia da tua volta. Ou até o dia que eu me encontrar contigo. Uma vez, há muitos anos, isso me marcou demais, a cantora Rafaela Pinho. Ela deu uma entrevista num podcast, eu não lembro assim exatamente o que era, mas faz muito tempo, eu era adolescente ainda, eu acho, que ela falava assim, as pessoas muitas vezes têm até medo, né, de certa forma, do arrebatamento. Ai, meu Deus, o arrebatamento, será que eu vou viver o arrebatamento? Será que eu vou ver o arrebatamento da igreja? Tarará. Mas ela pensa assim, só que as pessoas não entendem que de uma forma ou de outra a gente vai se encontrar com Deus no final. Seja através do arrebatamento da igreja, ou seja através da nossa morte, do nosso encontro, porque a nossa vida aqui acabou. De qualquer forma, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Nesse tempo, entende? Porque ou a minha vida vai finalizar aqui na Terra, e eu vou me encontrar com o Senhor, ou eu vou ter o privilégio de ver o arrebatamento e de me encontrar com o Senhor. De qualquer forma, eu tenho que estar preparado para me encontrar com Ele. Mas como eu vou passar uma eternidade no céu, como eu quero passar uma eternidade no céu se eu não vivo com Cristo na Terra? Se eu não peço para que Ele me aperfeiçoe enquanto eu estou aqui? Nós somos seres imperfeitos, mas nós precisamos entender que o Senhor quer nos aperfeiçoar até o dia em que Ele nos encontrar, de uma forma ou de outra, sabe? Que a nossa imperfeição não seja uma desculpa. Porque hoje também, né, nesse vídeo, a Giovana falava assim, às vezes você, eu não posso falar do amor de Deus.
Eu não posso cantar para quem tem esse dom maravilhoso, não é o meu caso. Eu não posso cantar, né? Eu não posso servir na igreja, eu não posso servir na comunidade, eu não posso falar do amor de Deus nas redes sociais, eu não posso pregar na minha igreja. Eu não posso porque eu sou tão imperfeito. Eu sou tão pecador, eu sou tão falho, e aquelas coisas lá do passado ficam martelando na sua cabeça. Pecados que o Senhor já perdoou, que Ele já colocou no lago de esquecimento, e você fica trazendo de novo e de novo. Quem acusa é o diabo. Quem acusa é Satanás. Quando a gente se arrepende de verdade, o Senhor nos perdoa e Ele não fica mais lembrando disso, Ele joga num lago de esquecimento. E Ele quer nos usar, mas o inimigo das nossas vidas, ele usa justamente isso para dizer que a gente não pode, para nos paralisar. Ele usa a nossa imperfeição para nos paralisar nas obras que o Senhor tem nas nossas vidas. E para aquilo que o Senhor tem para nós fazermos na terra. Então que a nossa imperfeição não seja um empecilho, mas que a gente note a nossa imperfeição e se apegue ainda mais a Cristo. Que a gente note o quanto é imperfeito, o quanto é falho, e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Que a gente não se esconda de Deus. E um dos versículos que apareceu para mim hoje de manhã foi esse aqui, olha só. Salmos 138, no verso 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O Senhor não vai nos abandonar. Ele quer cumprir em nós as obras das mãos dele. Ele quer que eu, Elaíse, viva completamente tudo que ele pensou para mim. Ele quer que você que está assistindo esse vídeo viva completamente tudo que ele pensou para você. De forma abundante. Ele não vai nos abandonar. Ele está conosco em todos os tempos. Em todos os tempos o Senhor está conosco. Um outro trecho que eu queria ler com você está em Romanos, capítulo 11, versículo 17. Olha só. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Nós somos as oliveiras bravas, ruins, enxertadas no ramo que é Cristo. E é Ele quem nos mantém de pé, não é nós. Não somos nós. O próximo texto que eu quero ler com vocês é Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Olha só. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, Jesus, ele esteve na terra e viveu como homem. Ele foi tentado, mas ele não pecou. E ele é capaz de nos ajudar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas tentações. E continuando, capítulo 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. O Senhor, Ele é o nosso Salvador.
Ele é o nosso edificador, o nosso construtor. E tudo que Ele quer é que a gente permaneça nele. Então, se você que está assistindo esse vídeo, começou a assistir esse vídeo pensando, nossa, eu sou tão errado, eu sou tão falho, eu sou tão imperfeito, eu também sou. Só o Senhor sabe o quanto eu sou. Mas o quanto eu preciso dele. E o quanto eu tenho buscado estar bem juntinho de Cristo, bem pertinho de Deus, que Ele segure bem firme a minha mão. Tem um corinho que eu gosto muito, que cantava na minha igreja desde que eu era criança, e eu canto ele de vez em quando, que diz o seguinte: Pai, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura minha mão. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é ilusão. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura minha mão. Essa é a oração que a gente deve fazer. Esse é um corinho infantil, mas que traz uma verdade tão profunda. A gente tem que pedir para o Senhor segurar firme na nossa mão, porque somos imperfeitos. Mas Ele nos ama, mesmo nós sendo imperfeitos. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem me criou, foi Ele quem te criou. E para fechar esse vídeo, eu quero ler Salmo 139 com você. Eu abri no Salmo 138 para trazer aquele versículo que eu vi durante a manhã, mas o Senhor me tocou nesse Salmo 139, que está todo marcado aqui na minha Bíblia, que inclusive tá até com um post-it de um outro dia que eu li com certeza. Mas abre aí, leia comigo esse Salmo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro antes que qualquer um deles existisse. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. E depois o Salmo segue, mas esses versos do Salmo 139 mostram como o Senhor nos conhece. Ele te conhece. Cada pequeno detalhe do seu ser. Cada pequeno detalhe da sua mente. Cada coisa que você não fala nem para você mesmo. O Senhor conhece. Então Ele sabe que você é falho. E Ele não se surpreende com isso. E Ele não vai virar o rosto para você porque você é imperfeito. Ao contrário. O Senhor é como aquele pai do filho pródigo que está sempre de braços abertos. E isso não me entendam errado, por favor, isso não é uma desculpa, uma legalidade para você sair errando e falhando e, porque eu sempre posso voltar para os braços do Pai. Não, não é isso. Eu tô falando com pessoas aqui que entendem que precisam da misericórdia de Deus para serem melhores. Não para continuar no erro, não para continuar falhando.
Senão nós vamos estar simplesmente rasgando o sacrifício de Jesus assim como se fosse um papel. Não é isso. Mas quando nós entendemos que nós precisamos de Cristo a cada dia, nós precisamos voltar para Ele a cada dia, porque somos imperfeitos, mas o Senhor é perfeito e Ele nos ama. Gente, para finalizar, realmente, vocês querem indicar um livro para vocês, para não perder o costume de falar de livros nesse canal? Pedro, Pescador de Homens. Eu já falei, eu gosto demais do apóstolo Pedro, porque ele era um homem muito imperfeito. Ele tinha um temperamento assim, olha, um temperamento daqueles. A gente até brinca, né? Ah, Pedro era bem bravinho. Ele era turrão, ele era bravinho. E ele, mesmo andando com Jesus, ele negou que conhecia Jesus. Mas ele entendeu que era imperfeito e não se afastou de Cristo. Diferente de Judas Iscariote, que quando entendeu que era imperfeito, que ele tinha traído Jesus, ele deu fim à sua vida. Ele fugiu da misericórdia. Pedro não. Quando Pedro entendeu que era imperfeito, que não tinha mais o que fazer, ele olhou nos olhos de Jesus e disse, tu sabes de todas as coisas. E o Senhor transformou ele num grande pregador, num grande pescador de homens. Então esse livro aqui, do Hernani Dias Lopes, é curtinho, mas vale super a pena, porque fala de alguém perfeito e pode encorajar você. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você aí do outro lado, deixa aqui nos comentários, porque isso ajuda eu saber se vocês estão assistindo e se falou com vocês. E também, é claro, também ajuda, né, a plataforma a entender que o vídeo é relevante e dessa forma pode alcançar mais pessoas. Então se esse vídeo falou com você e se você acha que é relevante, compartilha com alguém que está precisando ouvir que é imperfeito, mas que precisa de Cristo, porque é na nossa imperfeição que o Senhor nos torna fortes e nos aperfeiçoa. Fiquem com Deus, a gente se encontra no próximo vídeo e nas redes sociais. Um beijão a todos e até lá!